Bom dia, meus queridos irmãos. Mais um domingo com a graça de Deus aqui na nossa Escola Bíblica Dominical Online para aprendermos acerca da sua palavra. Hoje a lição de número 6 da revista Nossa Fé, O que é Isso?, intitulada por O que é Ideologia de Gênero? Um assunto bastante atual, polêmico e necessário para nós discutirmos à luz da Bíblia. Contudo, antes vamos pedir auxílio do Espírito Santo para que Deus nos ensine o que Ele quer nesta manhã. Oremos. Pai Santo e bendito, obrigado pela sua misericórdia que se renovou mais essa manhã. Obrigado pela vida de cada irmão que nos acompanha e por esses ensinos, ó Pai, preciosos acerca do que o Senhor requer. Mesmo a sociedade querendo impor, ó Pai, algumas ideologias, nós temos a nossa fé fundamentada numa palavra, ó Pai, a palavra de fé, de esperança, de vida, a palavra que o Senhor revelou a nós. Nós queremos te agradecer por isso e queremos o teu entendimento, porque sabemos que somos fracos, somos falhos e pecadores. Ajude-nos não só a compreender, mas a aplicar nas nossas vidas para que o seu nome seja sempre glorificado. Em nome de Cristo, tudo isso te pedimos nesta manhã. Amém. Que Deus nos ajude, meus irmãos. O texto base é Gênesis 1, 26 e 27, que nós leremos um pouco mais à frente no decorrer da aula. Antes, nós faremos uma breve introdução. Vamos falar sobre a teoria da existência precedendo a essência, o como nós respondemos essa teoria biblicamente falando e como lidar com as pessoas que sofrem com ideologia de gênero. Após isso, concluímos e aplicamos de forma prática para a nossa vida. Você com certeza já ouviu alguma pessoa falar que nasceu no corpo errado. No início da fase adulta, após uma adolescência conturbada, ela diz que se redescobriu. Diz que aquela infância complicada que ela teve, aquelas coisas que aconteceram e aqueles pensamentos que ela tinha foram se encaixando e hoje ela pode de fato, sair do armário ou se identificar como de outro gênero. Ela pode dizer, olha, eu tenho um corpo masculino, mas a minha essência é feminina, então eu sou um transgênero. E o transgenerismo ele vai defender de que os fatos objetivos da biologia, eles não determinam a identidade de gênero. Então não adianta dizer que biologicamente esse corpo masculino é o que define a identidade. Não, isso não é uma coisa objetiva. A identidade de gênero é subjetiva, é a essência, é o que a pessoa sente. E mais, a pessoa pode acordar se sentindo homem e em um certo momento da vida se sentir menos homem, mais mulher. Isso tudo é defendido pelo transgenerismo, por essa teoria. E eles acreditam que a pessoa pode mudar de expressão de gênero, no decorrer da vida, segundo a sua vontade, e até mesmo fazer uma cirurgia de redesignação sexual, se for necessário. Então, muitos fazem preenchimentos, enxertos, mudam os seus órgãos genitais, tomam hormônios, tudo para tentar encaixar o seu corpo ao que a sua mente diz que ele é. Essa é a ideologia de gênero que hoje nos permeia. Na verdade, sempre existiu, contudo, com o avanço da mídia e da tecnologia, hoje nós temos muito acesso à informação e também contato com muitas pessoas que assim se identificam e muitos que, mesmo por não se identificarem com isso, no mínimo, seguem ou acreditam, aceitam essa teoria. A teoria vai dizer que a existência da pessoa precede a essência da pessoa. Então, um famoso escritor francês dessa área, Jean-Paul Sartre, vai dizer que primeiro eu existo, depois eu decido quem serei. Então, eles acreditam que não se nasce homem ou mulher de forma binária. Nasce o ser humano e, com o decorrer da vida, ele vai fazer essa decisão pelo seu gênero. Essa mentalidade moderna já foi explicada por Francis Schaeffer, um teólogo famoso também, que deu um exemplo, que é uma metáfora dos dois andares. Na nossa revista vai falar sobre isso e eu queria ler com os irmãos, na página 19. No andar de baixo, nós temos a ciência empírica, as verdades que já foram testadas, foram verificadas, e nós temos aí o que todas as pessoas podem aceitar, independentemente das suas crenças. Então, o exemplo que nós damos atual, a vacina.
Poxa, essa vacina já foi testada, passou por todas as formas de teste, está tudo aprovado, todos cientificamente concordam de que ela é eficaz e segura para que possamos tomar. Esse é o primeiro andar, não depende da sua crença, da sua religião, para acreditar de forma empírica o que a ciência já pesquisou. Contudo, existe um segundo andar, o andar de cima. Nesse andar reina a moralidade e a teologia. No caso desses dois assuntos, eles devem ser compreendidos de forma privadas. Não é para todos, não é público, não é um pensamento universal, é um pensamento pessoal. Subjetivo, né? Cada um pensa de uma forma. Relativo, olha, essa verdade é uma verdade para você, não é para todo mundo, né? Então, a metáfora dos dois andares de Francis Schaeffer consegue mostrar muito bem o que é a mentalidade moderna. Uma parte em que a ciência provou de que existem, né, os dois gêneros de forma biológica, masculino e feminino, ok, ninguém vai discutir. Agora, existe um segundo andar onde vocês ficam dizendo que só existe essa forma? E não, isso está errado, porque a pessoa ela pode mudar, a sua essência é diferente da sua existência, e cada um tem uma visão sobre isso, não é possível explicar, né? Então passa-se para a relativização, a subjetividade. O pensamento secular também criou um certo dualismo entre o corpo e a mente, né? Então a mente é quem vai definir o que o corpo é. Eles meio que não nasceram casados, sabe? Olha, eu nasci com um corpo de homem, mas na verdade a minha mente diz que eu sou mulher, então ela vai forçar o meu corpo a ser mulher. E por mais que não consiga de forma natural, faça isso de forma artificial, como eu disse, através de processos cirúrgicos, de tratamentos médicos, utilização de hormônios, etc. Então é dessa forma que essa ideologia vem se aplicando dia após dia na nossa sociedade. Contudo, nós falamos do segundo andar, o andar do moralismo e da teologia, onde nós cristãos que temos objetividades, que somos chamados, né, fundamentalistas, graças a Deus por isso, porque esse é o nosso firme fundamento, que nunca se altera, nós devemos aprender a responder essas questões sempre baseados na verdade divina, não de acordo com os nossos achismos, para não cairmos no mundo da relativização, como assim a mentalidade moderna sugere. Antes, no entanto, é importante a gente lembrar que essas teorias dizem que o gênero não é algo que a pessoa tem, e sim o que ela quer fazer. Então, você não é homem, você se torna homem. Você não nasce mulher, você se transforma em uma mulher. Isso também faz parte da ideologia de gênero. A sua mente vai definir o que é o seu corpo, e o gênero também não é somente binário, tá? Como nós acreditamos, homem e mulher, macho e fêmea. Possui um amplo espectro dentro dessas duas opções. São listados atualmente mais de 114 opções. Para vocês terem ideia, o indivíduo pode se declarar parcialmente homem, neutro, unissex, mulher, parcialmente mulher. Isso vai depender de acordo com a situação, com o momento de vida, com o ambiente em que ele está, se no trabalho, se na igreja, como que a sociedade irá julgá-lo. E assim as pessoas vão definindo, de acordo com a sua mente, o que é a sua identidade de gênero. E como nós cristãos devemos responder a tudo isso? Como eu já disse anteriormente, a nossa base normativa é a Bíblia. Então, meus irmãos, quando somos acusados de sermos fundamentalistas, devemos concordar com esse fato. Realmente, porque o fundamentalista ele se baseia em alguns fundamentos. E os nossos fundamentos estão todos nesses 66 livros, que nós acreditamos ser a palavra de Deus, a sua revelação, que não se contradiz e que não tem uma teoria, mas sim tem a chave da vida, a forma com que o Criador requer que as coisas aconteçam. Basta nós interpretarmos, crermos e agirmos. Claro que tudo isso por intermédio do Espírito Santo, porque nós pecadores não conseguiríamos fazer de forma natural devido à queda. A Bíblia diz, em Gênesis, que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, macho
e fêmea. E criou esse homem e essa mulher com um propósito muito claro, de serem frutíferos, de multiplicar-se, de encher a terra. Vamos ler isso? Gênesis 1, 26 e 27 é o texto base da nossa lição. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui, após 5 dias, Deus criando os céus, a terra, o mar, os animais, as plantas, tudo que existe no universo, ao 6º dia, a obra-prima da criação, a sua coroa, a criação da humanidade, Deus fez ao 6º dia e colocou ele sobre domínio em todas as outras criações que ele fez anteriormente. E ele diz também que criou a sua imagem e semelhança, nos dando boa parte dos seus atributos, o que nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus. Então, muitas das coisas que o ser humano hoje é, que o diferencia das demais coisas da criação, são os atributos de Deus. A nossa própria inteligência, conhecimento, discernimento, adaptação, tudo isso são coisas que Deus nos transmitiu. Claro, muitas delas hoje estão corroídas pelo pecado, mas demonstram a imagem e semelhança de Deus. E ao final diz que criou Deus homem e mulher. Não tem nenhuma variação de gênero aqui, só existem dois, segundo a Bíblia. Gênesis 5, os versos 1 e 2, eu vou ler a partir da parte B, diz assim: No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então Deus criou Adão, e a partir dele Eva, e os chamou para outras coisas também, que dizem aqui no verso 28, capítulo 1, que disse assim: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então a parte inicial do versículo diz que nós devemos ser fecundos, nos multiplicar e encher a terra. E assim esse casal começou a cumprir, e hoje nós passamos de 7 bilhões de habitantes na Terra, isso os vivos, fora os que já morreram. Então, um mandato de Deus aí tem se cumprido, né, através do homem e da mulher. E é somente dessa forma que é possível multiplicar. As ciências e as ideologias podem dizer toda a parte subjetiva, mas a parte objetiva, biológica, ninguém conseguiu mudar. É necessário o espermatozoide do homem, o óvulo da mulher, que Deus criou, sendo fecundado, gerar a vida. Somente dessa forma, isso é fundamento, isso é palavra de Deus. Para nós, meus irmãos, o sexo biológico de uma pessoa revela e determina o seu gênero e os seus papéis. Então, se a pessoa nasceu homem, isso revela que ela é homem, isso determina que ela é homem, e isso vai acabar determinando, além desse seu gênero masculino, o seu papel. O homem tendo o papel de cabeça, de provedor, de pai, de marido, de protetor, de todas as coisas que Deus atribuiu ao homem. A mulher, gênero feminino, criada por Deus, determinada por Deus com os seus papéis de auxiliadora, de idônea, de mãe, de esposa e todas as coisas que Deus assim fez para a mulher, demonstrando que nos trata de forma com a mesma importância, porém de forma diferente, porque cada um tem o seu papel, nenhum menor que o outro, e sim complementar ao outro, de tal forma com que a criação do homem e da mulher fosse
perfeita e comparada à imagem de Deus. Na lei moral, né, na lei de Moisés, nós vemos que não tem espaço para mudança de sexo por meio de trajes. Então isso demonstra de que essa intenção da humanidade de alteração do seu gênero, ele já é bastante antigo, né? Então nós podemos dizer que desde a queda, né, de Adão e Eva, o homem já se virando contra Deus, começou a mudar algumas coisas naturais, né? E na época de Moisés, né, as leis que eram colocadas já demonstravam que não tinha espaço para mudança, ou seja, a lei de Deus não mudou, ele criou o homem e a mulher e mesmo após o pecado isso se manteve. A lei moral de Deus continuava a exigir manter-se no gênero em que foi criado. Veja isso lá no livro de Deuteronômio, o capítulo é o de 22, verso 5. Vou ler para os irmãos. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Então nós vemos desde a lei mosaica a preocupação, né, de Deus quanto aos gêneros e de que não era possível trocar de gênero porque isso era abominável a Deus. Isso era feito, por exemplo, com as vestes, que é feito até hoje, né? As roupas usadas pelos gêneros opostos. Sigamos. Ah, Pedro, mas isso aí é uma lei do Antigo Testamento, essa coisa de roupa, não vem me cobrar disso hoje, a gente não está na lei, a gente está na graça. Então tá bom, vamos ver texto do Novo Testamento. Clara recriminação do homem efeminado lá na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 6, versos 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, aqui onde Paulo estava falando sobre herdar o reino de Deus, ele pega uma classe de pessoas que desobedecem à lei de Deus, e dentre elas os efeminados, né? Os homens que têm trejeitos de mulher não herdarão o reino de Deus. É importante nós lembrarmos, irmãos, que isso está no meio de outros diversos pecados, que muitas vezes nós queremos ter uma régua diferenciando um avarento, um ladrão, um bêbado, um maldizente, um roubador, de um efeminado. E aqui nós temos uma equalização dentro do texto, demonstrando de que Deus não tolera o pecado e que ser afeminado é pecado diante de Deus, no Novo Testamento. Paulo identifica de que esses papéis corrompidos nos relacionamentos dos homens e das mulheres foram afetados pela queda. Então, como eu já disse anteriormente, essa questão de homem e mulher e mudança de sexo vem desde a queda de Adão e Eva. E aí Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, vai tratar sobre isso também. Vamos ler os versos 24 até o 27. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Pois, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então nós vemos aqui desde a época em que Paulo estava escrevendo, no primeiro século, relatando de que o pecado, né, as concupiscências da carne, a imundície de desonrar o corpo,
fizeram mudar a verdade de Deus para a verdade do homem, onde mulheres se relacionavam com mulheres e homens com homens, muitas vezes admitindo terem transgeneridade também. O homem deve aceitar os dois gêneros criados por Deus. Essa é uma outra coisa. Então nós vemos aqui que Deus criou esses dois gêneros e que nós devemos aceitar porque eles são fundamentos de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento. E uma outra coisa é que nós não temos o direito de fazermos o que quisermos com o nosso corpo. Que a pessoa fala assim, o meu corpo, as minhas regras, né? E vai querer mudar esse corpo, mudando o seu gênero, as suas características naturais para se parecer com o que a sua essência, a sua mente diz que é, contaminada pelo pecado, né? Mas a Bíblia nos repreende que nós não podemos fazer isso porque o nosso corpo também serve para a glória de Deus. Veja isso aí também na carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O versículo anterior vai dizer assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o nosso corpo, né, concedido pelo próprio Deus, criado por Ele, é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que zelar por Ele, cuidar, alimentá-lo bem, exercitá-lo, não mutilá-lo, não maltratá-lo, né? E também entra aí não ressignificá-lo, no caso da identidade de gênero, porque não é assim que glorifica a Deus. Mas, Pedro, nós vemos a verdade do mundo, vemos a verdade bíblica, mas e as pessoas que estão sofrendo com isso? Como que nós vamos lidar com elas? Será que Deus não salvou nenhuma afeminada? Será que Deus não salvou nenhuma pessoa que tem uma identidade de gênero corrompida pela ideologia humana? Graças a Deus não, meus irmãos. Ele salvou sim, e Ele quer nos usar para que nós possamos lidar com eles e ajudá-los nisso. Portanto, aí nós separamos 5 pontos para que os irmãos possam pensar, estudar e agir acerca do assunto. Primeira coisa é que nós devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas, indistintamente. Então, não temos que pregar o Evangelho ao nosso vizinho, bonzinho, casado, com filhos, família comercial de margarina, que só falta aceitar Jesus. Não. Temos que pregar o Evangelho a todos. Aqueles que nós falamos aqui do texto de Romanos. Aos bêbados, aos mentirosos, aos roubadores, aos efeminados, às prostitutas, negros, brancos, pobres, ricos. O Evangelho de Jesus Cristo deve ser pregado a todas as pessoas. Então nós devemos apresentar as boas novas do Evangelho, esse é o primeiro ponto. E quando essa pessoa entende a boa nova do Evangelho e é aceita por Cristo e revela isso publicamente e professa a sua fé em Jesus Cristo, ela deve ser tratada com uma nova identidade. Nós vamos ver aqui a orientação de Paulo também aos Coríntios, mas na segunda carta, no capítulo 5, verso 17. Vou ler para os irmãos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então isso aqui vale para todos os novos convertidos. Todas aquelas coisas que você fazia antes com o pecado, vivendo no mundo, sem o temor de Deus, sem o conhecimento da sua palavra, sem a habitação do Espírito Santo, elas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Então, nós vivemos em novidade de vida. Não somos mais condenados pelos pecados antigos. Então, mas nós sabemos que devemos viver nessa novidade de vida mudando a nossa vida, que nós vamos ver nos próximos pontos. Então, a primeira coisa, Pedro, ao identificar uma pessoa que sofre com a identidade de gênero, nós devemos pregar o Evangelho. Estando ela convertida, nós devemos tratá-la com a nova identidade de Cristo. Outra coisa importante, um outro passo importante para essa pessoa que ela deve fazer é reverter algum quadro de mudança de gênero que ela teve antes da conversão. Então, se talvez ela usava maquiagem, um cabelo feminado, roupas femininas, ou
mudou alguma parte do seu corpo, ela deve reverter isso para a glória de Deus, demonstrando assim fruto da sua salvação. Vê o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 6, verso 4 e o verso 12. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, dois alertas de Paulo dizendo assim, irmão, se você morreu para a sua vida antiga, para o pecado, assim como Cristo morreu por nós, você deve deixar essas práticas. E assim como Cristo ressuscitou, você também ressuscita e vive uma nova vida. Uma vida de esperança. Essa novidade de vida já não pertence mais àquelas atitudes que você tinha no passado. Então, por isso é necessária a mudança. Mas Pedro, o irmão disse que se converteu e não quer mudar essas coisas. Então, provavelmente, temos que voltar ao primeiro passo, a conversão. Terceira dica para você lidar com quem sofre. Meus irmãos, isso deve ser tratado com muita oração. Sabe por que a tribulação vai ser grande? O inimigo não deixa que as coisas aconteçam assim de forma tão tranquila. Nós sabemos que virão julgamentos das pessoas que conviviam e convivem ainda com essa pessoa, no trabalho, na família, né? As próprias vontades da pessoa, né? Vão aparecer oportunidades excepcionais que não apareciam quando a pessoa levava outra vida, mas nós devemos orar para que, através de grande tribulação, nós de fato vamos alcançar a santidade que nós pretendemos. Isso está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22. Veja que a gente tem bastante texto bíblico para basear hoje, né? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Então, meus irmãos, não devemos dar um passo atrás, nós devemos caminhar à frente diante das tribulações, em meio às súplicas e orações diante de Deus para nos fortalecer, para fortalecer essas pessoas que sofrem com esse pecado. Ponto 4. Buscar um aconselhamento bíblico pastoral e um tratamento com psicólogos ou psiquiatras cristãos. Então essa pessoa precisa trabalhar a sua mente, né? Além de se alimentar da palavra, o Espírito Santo lhe esclarecer, é importante ter alguém maduro na fé para aconselhá-lo, para lhe dar o caminho para seguir, ajudá-lo nas suas dificuldades, e esse é o papel do pastor, aconselhando biblicamente. Porém, também a gente sabe que existem distúrbios mentais, psicológicos, problemas às vezes de infância, de identificação, de humilhação, de bullying, de tantas coisas que essa pessoa passou, de que é necessário ser tratada com uma terapia psicoterápica, né? Se necessário com medicamentos ou com psicólogos cristãos que tenham fundamentação bíblica também para orientá-lo. E o último ponto que a pessoa deve fazer é lutar contra esse pecado e confiar nas promessas de Cristo. Meus irmãos, como eu disse, a questão dos gêneros, elas são pecados assim como tantos outros que nós devemos lutar diariamente. Então, essa pessoa, ela é efeminada, mas ela vai lutar contra os trejeitos, ela vai assumir o papel do gênero que Deus lhe propôs, dentro do seu lar, dentro da sua família, no seu futuro casamento, assumir o papel de homem na sociedade ou de mulher, por o caso, lutando sempre, batalhando e confiando de que as promessas de Deus vão se realizar e têm se realizado, e de que tudo isso vale muito a pena para glorificar o nome de Deus. E assim nós concluímos fazendo um resumo geral. Primeira coisa, nós não podemos de forma alguma, meus irmãos, aceitar a ideologia de gênero, porque já vimos que ela vai contra os princípios bíblicos, ferem os desígnios de Deus.
Não existem mais que dois gêneros. Deus criou o homem e a mulher. Diferente disso, nós tratamos como pecado. Tratando como pecado, nosso dever é apresentar as falhas. Mas, ao mesmo tempo que apresentamos as falhas, nós devemos mostrar o quê? O caminho bíblico. Então não é só para ficar atacando pedra, como se você não tivesse pecado algum, santarrão. Ao contrário, nós devemos tratar de forma bíblica esse pecado para que essas falhas, né, não venham a eclipsar as verdades bíblicas da lei do Senhor, né? Então, porque muitas vezes nesse apontamento de falhas a gente acaba travando para que a pessoa entenda a verdade bíblica. Então nós vamos, ao mesmo tempo que apresentamos o pecado, demonstramos que existe um caminho de solução, um caminho de retorno, de salvação, Jesus Cristo. É importante lembrar também, irmãos, que as informações bíblicas, as verdades contidas aqui, nem sempre vão ser agradáveis ao pecador. Eu diria que na maioria dos casos não. É como jogar sal na ferida, vinagre, álcool, né? Tá aberto ali, tá machucado. A gente sabe que precisa de algo para fechar, só que esse algo arde. E assim será a palavra de Deus. Contudo, nós sabemos que cura, que resolve. E por último, lembrar que é necessária uma luta contra o pecado e contra o conformismo, contra as paixões carnais. E ao contrário, buscar santidade, tendo resistência e paciência, resistindo ao pecado, resistindo às tentações e sendo paciente, longânimo, para que assim possa alcançar a santidade. E como que nós, como igreja, podemos aplicar essa verdade bíblica da ideologia de gênero? Queria propor 4 aplicações para a sua vida. A primeira coisa, meus irmãos, vocês têm que ficar atentos ao que pensam os políticos que nós votamos. Muitas vezes a discussão fica muito em torno do presidente, do governador, do prefeito, esquecemos que votamos nos deputados, senadores, vereadores. Esses são os legisladores, as pessoas que vão votar projetos que falam acerca de diversos temas, dentre eles muitos assuntos, projetos que vão contrários a princípios bíblicos. Vemos recentemente um votado na Argentina, aprovado em Câmara e Senado, o aborto até a 14ª semana. Graças a Deus isso no Brasil ainda não aconteceu. Mas se não prestarmos atenção em quem votamos, se votarmos em alguém que não se importa com esse assunto ou que tem uma verdade subjetiva, diferente da fundamental bíblica, isso em breve acontecerá no Brasil. Deus queira que não. E assim também quanto ao assunto da ideologia de gênero, devemos saber o que pensam os políticos. Devemos ficar atentos às votações que estão acontecendo e cobrar aquele político que votamos para que vote de acordo com o que as pessoas que ele representa pensam. Outro ponto importante para nós aplicarmos é criarmos uma base familiar, meus irmãos. Nós vemos que o inimigo tem atingido justamente a base familiar, onde ele tem desestruturado toda uma sociedade. E nessa base familiar que nós vamos criar, nós temos que respeitar as características e os papéis de cada gênero. O homem fazer o papel do pai, do esposo, do provedor, a mãe fazer o papel a mulher fazer o papel da mãe, da esposa, da auxiliadora, para que as crianças assim tenham um exemplo e que assim cresçam de uma forma saudável em um lar estruturado conforme as verdades bíblicas, meus irmãos. Não deixemos que as vãs filosofias que são bombardeadas na nossa mente, na televisão todos os dias, mudem os preceitos que são bíblicos imutáveis. E por último, nós como igreja devemos tratar tais pessoas com carinho e afeto de irmãos. Não devemos rejeitar, recriminar, né? Não devemos xingar. Nós podemos apontar o pecado, contudo, o caminho bíblico. Apontar a falha, contudo, a solução. De forma afetuosa e carinhosa, para que essa pessoa se sinta de fato alcançada pelo amor de Cristo. Esse é o nosso desafio, meus irmãos. Que grande desafio. Peçamos auxílio a Deus. Oremos. Pai Santo e bendito, que palavra que toca aos nossos corações, ó Pai. Porque a sua palavra é verdade, é vida. Porque a sua palavra é imutável, Pai. Mesmo que a nossa sociedade esteja corrompida, mesmo que o pecado tenha mudado, ó Pai, a verdade de Deus em verdade do homem. Mesmo que mulheres tenham se apaixonado por mulheres e homens se relacionados com homens.
Mesmo que as pessoas digam que a qualquer fase da sua vida você pode resolver se identificar com um gênero diferente, nós sabemos através da sua santa palavra que não. Que o Senhor criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, a coroa da criação. Nos criou, ó Pai, com muitos atributos seus, ó Deus. Isso nos dá o privilégio de sermos a principal criatura. Principalmente dos que o Senhor quis salvar, de sermos chamados filhos teus. Aqueles, ó Pai, que outrora andavam em trevas, que outrora andavam segundo os preceitos da carne, segundo, ó Pai, as inclinações do diabo, mas que foram convertidos, ó Pai, pelo poder do Evangelho, pelo sangue de Cristo derramado da cruz, e agora pretendem viver em novidade de vida, ó Pai, lutando contra o pecado e buscando a santidade dia após dia. Te imploramos, ó Pai, nos ajuda porque somos fracos, porque somos pecadores, porque carecemos de Ti dia após dia. Nos ajuda a lutarmos contra tudo que nos distancia de Ti, mas que possamos Te buscar, ó Pai, de forma cada vez mais calorosa, para que possamos conhecer os Teus intentos, os Seus desígnios, e assim possamos cumprir a Tua palavra para que o Seu nome seja glorificado em toda a terra. Ajuda, ó Pai, os meus irmãos e aqueles que estão sendo evangelizados e que têm esse pecado, ó Pai, de gênero, os efeminados, ó Pai, os que se sentem recriminados, que têm dificuldade de conversar disso com seus pastores, com seus líderes, ó Pai, espirituais. Dá conhecimento a esses irmãos e também esclarece a mente da igreja para que nós possamos tratar esses irmãos com amor e com carinho, apresentando as verdades do Evangelho, ó Pai, a luta contra o pecado e a esperança em Cristo para a verdadeira mudança de vida, para a verdadeira novidade de vida em Jesus. Te pedimos que nos ajude com tudo isso, ó Pai, que possamos nos mantermos firmes, fiéis à Tua palavra, com os Teus firmes mandamentos, e que possamos, ó Pai, pregar o Teu nome a toda e qualquer criatura. Em nome de Cristo que te agradecemos por mais esse domingo. Amém. Meus irmãos, até o próximo domingo. Que Deus muito o abençoe. Um abraço.